vão ter alguns outros conceitos da neurociência, da linguística, da psicanálise, que a gente vai dar uma pincelada. Só que eu quero que a gente vá para a prática, então já tem logo um exercíciozinho aqui logo em seguida, certo? Como é que a linguagem verbal pode nos ajudar? Primeiro a gente tem que entender a abstração do cérebro, né? O córtex pré-frontal é uma das áreas mais interessantes e decisivas para desenvolver o nosso pensamento abstrato e até mesmo nossa autoconsciência. Olha que informação insana. O desenvolvimento do córtex pré-frontal não está completo até os 20 ou 25 anos. Isso justifica, às vezes, muitas besteiras que a gente não consegue entender na adolescência e tal, e vai melhorando com o passar do tempo. Então, assim, lidar com abstração, lidar com novas possibilidades, lidar com o que estamos trabalhando aqui é crucial, né, para, por esse caminho que eu estou mostrando aqui, chegar na sabedoria. Tem várias outras formas de chegar, enfim, mais uma vez, tem que ficar repetindo, porque podem descontextualizar a coisa. E aí, se eu falar para você, não preste atenção na minha voz, ou não observe sua respiração, ou não perceba o ar entrando pelo seu nariz. Ou seja, provavelmente você não fez o que eu pedi para você fazer, né? Para não pensar, a gente precisa primeiro pensar. Que loucura, né? E o não é uma gigantesca abstração linguística. E sabe qual é a parada mais loucona? Que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente dá comandos errados no nosso cérebro o tempo inteiro. E esses comandos que eu dei, não observe, não perceba, faz com que a gente gere um estado que a gente não quer. Quando a gente muda isso e utiliza uma linguagem positiva, economizamos tempo e energia para chegarmos no estado mental apropriado. E aí a gente pode ativar esse estado mental através de gatilhos ou âncoras que eu vou explicar lá na frente, né? E às vezes isso é de uma forma até automática, tem alguns gatilhos e algumas âncoras que são automáticas. E essa linguagem positiva pode possibilitar uma resposta fisiológica e mental assertiva. E resposta fisiológica, galera, é resposta fisiológica mesmo. A gente gera hormônios, a gente gera estados mentais que são propícios ao que a gente quer. Beleza? E aí, eu vou passar um exercício assim, que é um exercício porradona, viu? Claro que a gente não vai fazer o tempo inteiro aqui, porque é um exercício que demora, que demanda, vocês vão fazer depois que a apresentação terminar, como um desafio mesmo interno, né? E aí, ó, a gente vai praticar a linguagem positiva. E o que é a linguagem positiva? É uma estratégia, né, inteligente de conservar energia. Aí eu vou precisar muito da participação de vocês para a gente poder avançar e a gente vai falar. Então agora não é papel, né, porque eu não botei aquele coisinha. Então tem os números bem bonitinhos aí, do 1 ao 21. E aí eu vou escolher pessoas, se possível aí, liga os microfones aí para ir falando como a gente pode mudar aí a linguagem negativa para a linguagem positiva. Por exemplo, se beber não dirija. Quem vai falar aqui, deixa eu dar um chute aqui, ó. Fernando Guisson. Tá podendo falar, velho? Carai, já. É você, meu irmão. Você é meu brother. Os brothers são os primeiros que sofrem. E fala aí, tá me ouvindo? Tô. Se beber, não dirija. Para passar para a linguagem positiva, É. se beber, beba. Se beber, beba. Passou. Concluiu o critério. Péricles. Não pise na grama. Péricles.
Périx deve estar com algum problema técnico. Tarcísio, não pise na grama. Imaginando que é uma placa, pise fora daqui. Pise fora daqui. Dá para brincar com isso, mas conseguiu fazer uma linguagem positiva do negócio. Por exemplo, se beber, não dirija. Se beber, vá de táxi. Se beber, vá de Uber. Sacou? Se beber, beba até o final, até o buzu começar a passar e você voltar de buzu, né? O não pise na grama, a gente pode brincar de ande na calçada, né? Respeite o verde, respeite a natureza. Enfim, são viagens loucas e assim. Tem um livro que eu vou indicar lá na frente que fez alguns estudos em relação a isso. Isso tem alguns apontamentos científicos de realmente ter uma efetividade na comunicação, viu? Isso não é loucura da PNL, não. Eu vou falar isso um pouco lá na frente de um livro que reúne algumas coisas legais em relação a isso. Não quero engordar. Allan Kardec. Tô ouvindo não, Kardec. Foi mal. Eu quero não ouvir seu sotaque. não quero engordar. Eu acho que vou ter uma vida mais saudável. Eu vou ter uma vida mais... Não, deixa eu pensar. Já falou, Não velho, vou- massa. Tá vendo como é difícil, velho? Tipo assim, a gente às vezes, velho, a gente faz isso o tempo inteiro, velho. Essas frases aqui é a gente se auto-sabotando na linguagem. A gente tá dando um comando bizarro pro cérebro, velho. Tá ligado? Ou seja, a gente cai na nossa própria desgraça, velho. Bizarro isso, né? Bizarro, velho. Então, assim, esse é o exercício mais difícil de todos, inicialmente, na programação neurolinguística. Por isso que eu já joguei na caixa dos peitos de vocês, já, para vocês verem que o negócio é pesado, sacou? Não é simples, não. Porra, Pérex tá no tampo, foi mal, Pérex, cacete. Então, assim, por exemplo, não quero engordar. É difícil também, porque eu fiz a porra, então, pelo amor de Deus, que nem professor falando, não, eu fiz a prova em 10 minutos. Claro, foi você que fez, deixa eu fazer uma prova, você faz em 10 minutos, seu miserável. Ou não quero engordar, a gente pode pensar, eu quero manter meu peso, né? Porque às vezes a pessoa não quer nem emagrecer. Ela só não quer engordar. Ou seja, eu quero manter meu peso, né? Não quero me atrasar. Como é que a gente pode fazer eu não quero me atrasar? Agora eu vou soltar aqui, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Beatriz Pinto. Oi. Beatriz, ó, vai ser Beatriz, depois vai ser Bruna, depois vai ser Evelyn, depois vai ser Isaac. Não quero me atrasar. Prefiro chegar cedo. Pronto, prefiro chegar cedo. Quem foi o próximo? Bruna, não foi? Sei lá, não se preocupe. Bruna, seu áudio tá batendo? Porque às vezes a pessoa tá com algum problema também, é barril ficar fazendo isso. Mas é isso aí, online é isso aí. Online é isso aí. Então assim, ó, não se preocupe, né? A gente pode pensar em, sei lá, pô, relaxe, mantenha calma, vamos pensar positivo. Porque assim, uma preocupação ela pode estar sendo gerada pelo quê? Ah, vou fazer uma apresentação, ó, vai dar tudo certo, sacou? Então assim, filho, não mexa nisso. Isso aqui é maravilhoso, porque como a criança ela não tem um córtex pré-frontal muito bem estimulado, né, muito bem desenvolvido, porque a gente viu que é no decorrer da vida, a gente dá um comando negativo para a criança, não suba no sofá. Fudeu. Você tá mandando a criança subir no sofá, velho. Porque ela tá cagando para a abstração do não. Ela não sabe o que ela poderia fazer de realmente útil, de realmente assertivo, em cima do comando que você deu. Então você dá um comando, eu dou quando eu falo errado, eu dou um comando bizarro e depois vou querer punir a criança por eu ter sugestionado um comportamento indesejado pela minha incapacidade de falar o que eu queria. Filho, venha cá. Filho,
Vou até me inspirar no maluco do paizão lá, da história inicial. Estátua, tá a criança em cima do muro. Não ande não, a criança andou, caiu, se sabocou, quebrou um braço, caralho, você falou merda, velho. Falou merda, agora que você já sabe, né? Porque quem não sabe também não tem como saber, né? Quem não sabe não tem como saber, é ótimo. Estátua, brinca de estátua, a criança fica parada. Pronto, fica quieta, mamãe, fica quieta. Tô indo aí, hein? Olha, para aí, parou e tal. Brinca, velho. Tem que dar a linguagem certa. Quero perder peso? O quero perder peso é uma pegadinha. Porque o perder, ele também gera um estado fisiológico de autossabotagem. Por quê? Ninguém quer perder porra nenhuma. Tirando as pessoas, exceções, mais uma vez, pessoal, por favor. Mas assim, na nossa evolução, quanto espécie, quanto bicho, a gente cresceu ganhando massa corporal, ganhando alimento, ganhando em desenvolvimento de tecnologia, ganhando, dominando fogo. A gente não está preparado para perder. Ninguém gosta de perder. Eu gosto de perder. Ok, cara, você é uma pessoa, é uma exceção. Acontece, né? Até porque a gente tem uma noção deturpada do que é perder. Por exemplo, eu não acho que repetir uma disciplina seja perder, a depender da disciplina, por exemplo. Estou falando para universitários e para pessoas que entendem, que estão estudando. Então, assim, dentro dessa realidade, certo? Não sei se é perder. Eu repeti disciplinas na minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz. Na verdade, eu fiz Sinais 1, por exemplo, eu repeti Sinais 1 de propósito. Eu falei, eu vou perder. Eu nem fiz a primeira prova para eu repetir a disciplina. Porque eu ganhei muito com isso depois. Entendeu? Nunca fale com estranhos. Só fale com as pessoas que você conhece. Isso é complicado com criança. Criança é uma coisa muito fácil de ser hackeada. Tem que ter muito cuidado. Falar só isso para a criança não vai resolver. Certo? Não use o celular enquanto dirige. Preste atenção enquanto estiver dirigindo. Destine toda a sua atenção à sua condução. Linguagens positivas. Não alimente pensamentos tristes. Não e tristes ao mesmo tempo. Uma palavra que gera um estado mental negativo, junto com não. Um duplo erro. Alimente pensamentos positivos, alimente pensamentos alegres. Não conserve. Por isso que eu brinquei, não alimente, não conserve. Vocês conseguem sentir a diferença das duas afirmações? Não alimente pensamentos tristes e não conserve pensamentos tristes. Isso faz sentido? Vocês conseguem sentir essa diferença? Exato, Moira. Por isso não fique triste. Nunca teve efeito esperado. É nisso que a PNL brinca. É nessa sensação, é nossa acurácia de perceber esse comando que nós temos. Nós estamos, nesse momento aqui agora, limpando nossos sensores, dando manutenção nos nossos sensores. E começamos agora com nossos sensores internos. Quando a gente consegue perceber a diferença de não alimente pensamentos tristes para não conserve pensamentos tristes, ou alimente pensamentos alegres e conserve pensamentos alegres, até o comando é diferente. Se uma pessoa ela se considera, por exemplo, progressista, e ela não tem o conservadorismo como algo positivo, dentro da ecologia dela, dentro do mapa dela, da história de vida dela, conservar não é uma coisa legal. Mas se a pessoa ela é conservadora por natureza, e você fala, velho, conserve pensamentos alegres, aquilo vai estar dialogando mais para esse tipo de pessoa. Entendeu? É isso que a PNL fala, a gente conseguir entender esse universo do outro, esse mundo do outro, para conseguir possibilitar dar uma resposta, né, dar um comando com uma probabilidade maior de colar, de ressoar, de entrar em ressonância com aquela frequência, com aquele estado de potência que a pessoa é. Tá entendendo a viagem louca do cacete? Porque agora eu dei uma viajada aqui. Sim ou não? Pode falar não entendi porra nenhuma, eu volto. É basicamente isso, velho. Eu sei que é louco assim, mas é basicamente isso. As pessoas têm uma frequência natural, a gente tem que dar uma resposta próximo daquela frequência natural dela para o pico do diagrama de Bode subir,
para ela ter um estado de euforia, ela tem um estado de mudança, ela conseguir por ela própria, mais uma vez, nós estamos facilitando. Se ela quiser cagar, você está falando, ela vai cagar. Não tem como mudar quem não quer mudar. Mas existem formas de possibilitar um aprendizado melhor. Eu não vou falar tudo disso aqui, porque, enfim, isso vai ficar como dever de casa. Na verdade, não vai ficar como dever de casa. Vai ficar como prazer de casa, que era o que meu professor Cal falava quando ele passava os prazeres de casa pra gente. Uns prazeres de casa massa, que eu ficava loucão lá para fazer, e é muito bom. Então isso aqui vai ficar como prazer de casa. Beleza? A gente já conseguiu entender, né, a linguagem positiva, e eu pergunto, será que a linguagem negativa é de todo um mal? A linguagem positiva tem a capacidade de provocar o comportamento que a gente quer, que a gente deseja. Será que a linguagem negativa pode ser usada, né? Tem um errinho aqui, de uma maneira estratégica? Né? Se sim, como? Então, assim, galera, a apresentação é toda pautada em programação neurolinguística. Não faz sentido eu explicar a programação neurolinguística sem utilizar, né? Então eu fico sempre atento. Claro que eu não consigo ser 100% perfeito nesse bagulho, porque não tem como, é muito complicado, mas eu tento o máximo chegar no meu melhor. Só existe uma maneira de fazer as coisas, bem feito. Eu tento sempre fazer bem feito. Homenagem a Caio Mário Castro de Castilho, melhor professor que eu tive na face da Terra. Temos como usar a linguagem negativa de uma forma massa, que é o seguinte: a negação com uma linguagem positiva em seguida com a sugestão. Exemplo, não mexa no computador da sua irmã. Sugestão, esse é o computador da sua irmã. Não mexa sem autorização dela. Ou não. Só sua irmã pode permitir o uso, pois é instrumento de trabalho dela. Sugestão. Ei, olha só aquele seu brinquedo que você tanto ama, tá aqui. Bora brincar? Ou se a criança for uma criança possessiva, porque esse negócio de dizer que criança é santa também o tempo inteiro é meio louco. Não é bem assim, não. A criança tem uns capetinhos ali dentro. É um ser humano, tem um bem e um mal dentro da gente, né? Ó, aquele brinquedo que você tanto ama tá aqui. Posso ficar pra mim? Não, peraí, já tirou a atenção da criança. Depende do estilo da criança, entendeu? Outro exemplo. Se a gente quer fazer afirmações maliciosas, como um excelentíssimo discurso de Marco Antônio, ilustrada na peça do gênio William Shakespeare, contextualizando a história um pouquinho, né? Júlio César foi morto dentro do Senado com uma caralhada de facada, e aí uma das pessoas que parece que proferiu uma facada nele foi Brutus, que era um cara que ele tinha como um filho e tal. E aí Marco Antônio, que era realmente leal, porque fidelidade não é lealdade, Marco Antônio, que era leal a Júlio César, no discurso, no sepultamento de César, conseguiu, isso é, né, contado assim, é um fato histórico, conseguiu, por tudo que eu li, né, conseguiu fazer o povo tomar ódio de Brutus, sem atacar Brutus no discurso. Então Brutus falou, aquela coisa, né? Era um funeral de César. César estava sendo visto como um ditador na época. Então mataram ele porque, na verdade, César estava sendo, na verdade, um progressista. Ele tinha característica de ditador, mas era uma espécie de Getúlio Vargas. Bem ridícula essa comparação, mas só para ter uma noção. Que era outro ditador também. Queria acabar a escravidão. Imagine, antes de Cristo. Enfim. E aí foi assassinado. Né? Conservadorismo mata, né? E aí, Marco Antônio, eu não falo aqui para discordar do que Brutus falou. Oh. Rapaz, sensacional. Bons amigos, queridos amigos, falando pro povão. Eu não quero estimular a revolta de vocês. Quando os pobres lerem o seu testamento, porque, me perdoe, eu não pretendo ler, gerou uma curiosidade. O que é que o povo fazia? Leia, 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 leia. Ele criou todo um discurso, preparou toda a cama, persuadiu as pessoas
mudou a opinião pública com um discurso e colocou Júlio César num pedestal de modo que, assim que o discurso dele acabou, o povo invadiu o que tinha que ser invadido para querer matar Brutus. E Brutus teve que sair foragido da cidade, velho, de Roma. Então, assim, é um discurso sensacional. Eu recomendo muito como dever de casa que vocês peguem aí, tem na internet, para dar uma estudada. Eu já estudei esse discurso de uma forma profunda, é um negócio que eu amo. De tempo em tempo eu leio. Porque o que ele fez, assim, foi um negócio... Enfim, velho, Shakespeare é sem condições. Shakespeare é sensacional e ensina muito. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas os políticos fazem um pouco disso, né? Assim, não sei se vocês estão percebendo. E assim, é muito útil, velho. Às vezes eu quero mandar a pessoa se fuder, eu não posso. Falo, velho, assim, eu não quero mandar você se fuder, não, mas na boa, faça tal coisa. Claro que eu já estou mandando. E eu posso fazer isso de uma forma menos impactante, né? E aí eu não estou falando, eu não posso ser processado por isso. O tempo verbal evita o processo. Na verdade, não evita o processo, porque o processo é o julgamento. O tempo verbal evita a sentença, né? Então vamos lá. Agora, a gente vai entender o que é a linguagem. E aí a gente vai ter que entrar nos conceitos mais profundos, mais abstratos, né? De inconsciente, que o desejo está ali naquele lugar, né? Só que, para a psicanálise, na leitura de Jacques Lacan, explicado pelo Christian Dunker, que é muito bom, o inconsciente não é um lugar, ele não é uma parte do cérebro. O inconsciente se estrutura como uma linguagem e é feito das trocas sociais simbólicas. E agora eu vou construir aqui uma âncora boa em relação a simbólica, a símbolo, né? O método estrutural da linguística, né, de acordo com o Saussure, um francês aqui, é que a linguagem é um conjunto de signos. E aí o que é signo, né? Não é signo do zodíaco, não, galera. Ah, você quer leão. Isso é mentira. O signo mesmo que existe, né, é aquilo que representa algo para alguém, mas que sozinho não é nada. Então eu falo pra você assim, casa. Você lê casa. C-A-S-A. Que porra é casa? Que porra é casa? Casa não é nada. O significante é a imagem acústica da palavra. É o elemento tangível. É o elemento perceptível. É o material do signo. É o que aquilo está representando. Então a casa, eu posso pensar em uma casinha daquelas que eu boto 2 pauzinhos, um chapéuzinho, e é uma casa. Só que o significado é o que está por trás disso tudo, é o mais profundo, é o conceito transmitido, é o abstrato. Que é o quê? É a imagem ou a relação que a gente cria na nossa mente, na nossa cabeça. E um exemplo clássico disso é manga. Eu falo manga para vocês, vocês vão pensar o quê? Na fruta. Mas se eu tiver falado antes de uma camisa, você pode pensar numa manga como a manga de uma camisa. O signo é o mesmo, o significante vai mudar e o significado é mais ainda. Porque, por exemplo, se eu pensar numa casa, eu estou no intercâmbio, fora do país. Quando eu ouço casa, e quem fez intercâmbio pode até se identificar, o significado da palavra casa não é o mesmo se eu estivesse dentro da minha casa. Se uma saudade já está instaurada, se eu tenho ali, né, uma relação por conta do ambiente, da época da minha vida que eu estou vivendo, esse significado, né, essa abstração do que aquilo me gera é o que é importante para a gente aqui agora. Beleza? Então, assim, o significado, que é o conceito transmitido a partir de um objeto que a gente tenta transcrever num signo, porque a linguagem, a comunicação, ela é uma maneira de transmitir o que a gente quer passar. Se nós fôssemos capazes, né, de nos comunicar por telepatia,
Será que seria possível será que seria necessário a gente aprender um idioma? Uma viagem louca. Será que simplesmente eu não pensaria o que eu queria pensar de acordo com a minha energia? Tô viajando mesmo, assim, na loucura da zorra mesmo, porque eu gosto disso. Eu gosto de ir nos infernos, no caso no céu, no caso lá numa estrela distante, depois voltar. Eu gosto. Será que eu conseguiria fazer um upload daquela informação que eu quero transmitir, simplesmente a pessoa entender, sem eu ter que limitar isso com as palavras? Porque eu não sei se vocês já sentiram, mas às vezes eu não tenho palavras para descrever o que eu tô sentindo. Eu não tenho como descrever, às vezes, o que eu tô pensando. Fale, José, pode perguntar. Liga o microfone aí e pergunta. Não, é só que essa questão é. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira e agora que você falou, eu fiquei meio. A ideia é só essa. isso, né? Não, a ideia é essa. Mas a ideia é a gente ficar confuso internamente para depois se reorganizar o que a gente vai fazer. Então a gente reconstrói, né? Não é, não é simplesmente deixar lá o negócio quebradão, não. A gente vai reconstruir. Então a gente tem que ter uma noção que o conceito, o abstrato, né? O símbolo daquilo, qual é esse símbolo? O que é que importa pra gente? E aí eu quero abrir um parênteses que para semiótica a interpretação é outra, viu? Porque tem a galera de jornalismo, que estuda semiótica, é outra teoria. Eu prefiro ficar com essa ideia da psicanálise, que para mim casa perfeitamente com a programação neurolinguística, dentro da minha leitura. E aí a gente vai explorar um pouquinho agora, né? O seguinte, o que é uma âncora para a programação neurolinguística? A âncora é um estímulo externo, com algumas aspas, que gera outro estímulo interno. Então, vê uma determinada... Eu vou começar a dar muitos exemplos agora, porque o exemplo é a maneira mais fácil de absorver o negócio, certo? Vê uma determinada pessoa pode gerar estímulo negativo ou positivo, sei lá, você vê um professor carrasco, ou vê uma pessoa que você ama, pode gerar um estímulo positivo, ficar feliz. Caramba, encontrei tal pessoa, que massa, velho. Porra, nunca mais te vi. Na pandemia, quando acabar, quando a gente se rever. Porra, que parada massa. Isso é uma âncora. Uma música que suscita um estado emocional, de alegria, de euforia. Eu ouço alguma música, tem umas músicas de Raul que eu ouço, de Raul Seixas, que, pô, eu fico energizado, sacou? Um toque pode gerar uma sensação de acolhimento e de suporte. Um abraço, por exemplo, pegar no ombro, um aperto, né, dar aquela apertada na pessoa. Isso, por exemplo, para o sexo é muito utilizado, assim, para quem tem o conhecimento, porque é possível gerar estados de âncora, né, no parceiro ou na parceira, de modo a potencializar o orgasmo, por exemplo. E aí eu vou falar um pouco, mais ou menos, de como é que funciona isso. Um cheiro também, né? Pode fazer lembrar, um sabor pode lembrar. E aí a gente pode se perguntar se a gente já teve experiências assim, né? De estar sendo estimulado, estimulada por essas âncoras, né? São coisas que nos levam a um estímulo interno, a algo que simplesmente vem. E aí a gente percebe que as âncoras elas podem ser instaladas. A programação neurolinguística, ela brinca com isso. E é um grande barato da PNL, que é brincar, instalar a âncora. É como se fosse um programinha que a gente pode explorar e a gente pode empilhar âncoras, a gente pode acessar recursos emocionais de forma consciente e planejada. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o curso, eu empilhei autoconfiança de tal forma que quando eu pegava meu polegar e apertava um determinado ponto da minha mão, eu era tomado por um pico de autoconfiança brutal. Funcionou comigo assim, entendeu? Então, claro que não é negócio, né, não é mágica, Harry Potter, pá, bateu uma varinha de condão, não. Tem uma série de técnicas, tem que estudar muito, tem que saber o que está fazendo. É possível que dê certo com algumas pessoas. Uma grande parte das pessoas conseguem fazer isso. Não é um recurso assim que, não consegui. Tem algumas técnicas que dependem do estado, do sistema representativo da pessoa, que é o que eu vou falar um pouco lá na frente.
E aí, ó, a gente pode criar âncoras para conseguir realizar atividades físicas, outros tipos de atividade, não fechei o parênteses ali. A gente pode ativar um estado de autoconfiança, que foi o que eu falei. A gente pode criar um estado fisiológico propício à paciência, né, ao entendimento, ao equilíbrio. A gente pode criar ou acessar âncoras existentes em nossa programação inata. Quando a gente respira de forma pausada, outras coisas começam a ser estimulados, então a gente começa a ficar mais calmo, o batimento cardíaco começa a diminuir. Isso é uma forma de âncora, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, certo? Tem uma referência aqui, eu vou mandar a apresentação para vocês. E aí, o que é um gatilho? Né? A gente falou de âncora, e o que é um gatilho? Um gatilho é um motivo que te leva a executar uma ação. É fazer alguma coisa, se comportar de alguma forma, né? Geralmente essas coisas estão no inconsciente, e se a gente conseguir trabalhar, pode se tornar âncora. A gente pode transformar um gatilho em âncora. Isso é mais abstrato, é mais complicado. Mas sim, eu estou expondo o conteúdo. Se vocês quiserem aprofundar nisso, todo o material que explica, enfim, tem muita coisa legal. Eu vou dar exemplos, certo? As âncoras estimulam caminhos neurais e reações fisiológicas, como o que eu falei. E os gatilhos, ele é uma âncora sucedida de uma ação. Na verdade, ele pode ser uma âncora sucedida de uma ação. Então, quando a gente está no estado de perigo, o gatilho instintivo da gente é correr. O sistema parasimpático automaticamente manda sangue para as pernas, para a gente sair correndo. É o gatilho. Tem pessoas que paralisam. Acontece a situação, paralisou. É um gatilho. Quem está parando de fumar, mas que tem uma associação forte do café com o cigarro, quando sente a porra do cheiro do café, sente a porra da vontade de fumar. É um gatilho. Aquela vinheta do plantão da Globo. Pam, 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 pam. Porra, meu irmão, quando eu vi aquela porra quando era pivete, caralho, o que foi? Ficava todo. Qual foi, meu irmão? Qual foi? Quem morreu? Quem morreu? Eu já ficava logo assim, já ficava triste. É um gatilho. Porque eu não controlava essa porra. Entendeu? A porra eu já vinha o estado. Caralho, dá pra gente se trabalhar. E aí, né, tem como criar gatilhos e se entender quanto seres complexos que nós somos. Por exemplo, tem gente que consegue se concentrar se tiver numa boa postura. Por isso que o pessoal fala assim, se quer estudar, mantenha a coluna ereta, nananana, porque é o que funciona na maioria das pessoas. Sacou? Ou numa grande parte que foi entrevistada, enfim, tem que ter uma comprovação científica. Mas são recomendações. Sabe aquelas recomendações que a gente não entende de onde é que vai, de onde é que vem? Podem ser âncoras que suscitam estados que preparam uma cama boa para a gente deitar e ser feliz. E as palavras podem ativar estados. Portanto, elas podem ativar gatilhos. Se a palavra ativa um estado que pode ativar um gatilho pode gerar uma reação. Opa! Tem como fazer pessoas influenciar pessoas a fazer coisas de forma automática. E quando a gente sabe utilizar esses gatilhos, né, de acordo com a experiência da pessoa e tudo mais, é um bom caminho para o sucesso na influência da comunicação mais profunda e plena. Então, é uma forma de se autoconhecer, pessoal. Beleza? E aí tem outras formas de hackear o cérebro, que eu brinco assim, eu já fiz algumas palestras sobre isso. Quando a gente faz um elogio contextualizado à pessoa, pô, fulano, rapaz, hoje você tá bonita assim, viu? Pô, velho, você tá bonitão. Hoje qual foi? Cortou o cabelo? Foi? Porra nenhuma, você sabe que a pessoa não cortou o cabelo. Mas você tá ali brincando, a pessoa já fica mais feliz. Sacou? Falar do time de futebol, eu mesmo quando ia para cartório, já sabia um pouco de PNL, eu ia para cartório, resolvendo as coisas da empresa, 1000 anos atrás, mas eu tinha essa intuição. Eu olhava assim, o cara que ia me atender, via se ele tinha alguma coisa assim que eu podia utilizar, na sacanagem mesmo, vinha lá, uma caneta do Bahia. Aí antes de eu ser atendido, eu falava com o maluco da fila, esperando que o maluco me ignorasse. Quanto mais o maluco me ignorasse, melhor. Porra, velho, esse Bahia tá foda, viu? Se eu pudesse ter internet na hora para consultar o último resultado do jogo, eu fazia isso. E eu juro pra você, eu sentia que o atendimento era melhor. Porque o cara que me via, ele me via como um torcedor do mesmo time dele. E aí existe um conceito na neurociência
que é os in-groups e os out-groups. Quando nós nos enxergamos como fazemos parte do mesmo grupo, temos uma tendência inconsciente de ajudar mais essas pessoas que estão no nosso grupo. E isso é triste, porque justifica, de algum certo modo, o nepotismo, justifica o corporativismo, né? Mas a gente só conhece o que a gente reconhece. Negar essa natureza que a neurociência está apontando, talvez seja empurrar o problema que tem solução para debaixo do tapete, certo? E aí a gente pode também utilizar um vocabulário harmonizado para gerar estados fisiológicos bons, que respeite nossa ecologia, que respeite a nossa harmonia interna, e principalmente de quem recebe a palavra também. E qual é o estado da arte disso aqui? Isso é uma loucura minha, viu? Isso aqui eu não li isso em lugar nenhum não, mas é uma loucura minha que eu venho experimentando ao longo dos anos. Quando a gente consegue substituir palavras, signos, né, por palavras do mundo de quem recebe aquela informação, é melhor. E a gente cria uma âncora de um valor simbólico naquilo. Como assim? Se eu estou falando para advogados e eu consigo falar na linguagem deles e fazer associações bem feitas com a linguagem do direito, por exemplo, aquilo eu sinto, é uma sensação minha, viu, gente? Que o que eu estou propondo para aquela pessoa é melhor absorvida, sacou? Porque existe um valor simbólico dentro daquele mundo dela que eu consigo, de alguma forma, me conectar inconscientemente e a pessoa pode ficar mais aberta à minha sugestão e ao que eu quero transferir, o conhecimento que eu quero passar. Basicamente, o que eu estou fazendo com vocês aqui o tempo todo, entendeu? Eu tenho que usar isso o tempo todo, enfim. Desculpa, mas eu estou manipulando vocês para o bem, né? Porque eu tenho um conteúdo para passar e é o que a gente deveria estudar em pedagogia e tudo mais, né? Também para poder fazer de uma forma assertiva. E aí a gente tem que pensar mais uma vez naquela brincadeirinha lá das palavras que contribuem para estados fisiológicos negativos, né? Perder, desistir, eliminar, segregar. Eu estava mesmo no estágio, eu falei assim, não, vamos segregar a rede. A gente tem planta nos Estados Unidos. Segregação social lá é um negócio pesadíssimo. Se eu falasse um negócio desse em inglês, segregation lá, meu supervisor me chamou na hora, ainda bem que eu não estava falando com a galera de lá. Rapaz, não fale segregar não. É segmentar a rede. Essa palavra tem um peso tão forte para eles lá, que você falar isso, acabou a relação. Pira aí. Uma palavrinha, cara. Bobagem, né? Uma palavrinha. Esquecer. E aí tem outras, né? O não como conjunção. Tem gente mesmo que tipo assim, tem gente que você fala um negócio, a pessoa já responde com não. Velho, não sei o que, o sol tá foda hoje. Não, tá mesmo. Meu irmão, que porra é essa? Se fuder, meu irmão, me enfia o não no seu cu. Desculpa tá falando isso gravado, mas é porque eu tenho raiva. Tomar no cu, rapaz, ficar falando não, é mesmo. Raciocine, caralho. O que é que eu tô falando, velho, pra você? Porque isso fala muito sobre a pessoa. Fala muito sobre... Não comecem a me olhar diferente, porque eu percebo essas coisas não, pessoal. Mas tá aí. Enxerga quem quer. O mais, o só que, o infelizmente, também são palavras, eu tenho que botar um ponto aqui, também são palavras que suscitam estados fisiológicos negativos. E aí, óbvio, tem pessoas que têm bloqueios com palavras específicas que agradar todo mundo não tem como, é utópico, né? Tem pessoas que têm bloqueio com a palavra estudar, com a palavra bizarro, com a palavra disseminar, né? A gente precisa aprender como ler o mapa de outra pessoa e ter consciência que a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo. Ou seja, mudando para uma linguagem positiva, ter consciência que as pessoas vão se incomodar independente do quão bom nós tentamos ser. Certo? Beleza. Em tempos de politicamente correto, ficar atento a isso é cada vez mais necessário. E aí a pergunta que eu faço, a nível de diálogo interno,
O que é que você faz? Qual é o comando que você se dá? Como é que a gente pode ativar as palavras corretas que estimulem os símbolos bons? Então a gente precisa aperfeiçoar nosso sensoriamento interno, nossas sensações, ao nos tornarmos mais sensíveis à nossa própria ecologia, ao que harmoniza com a gente. E a ecologia é um termo da PNL para retratar a harmonia e o equilíbrio da pessoa frente às situações que ela percebe, seja no ambiente, nas sensações. Olha, Oi? boneca. Tem alguém com alguma dúvida? E aí, ó, devemos respeitar a ecologia das pessoas e as nossas próprias ecologias de acordo com a PNL. Faz sentido, pessoal, isso para vocês? Bota no chat aí para acordar, dar uma acordada. Se tá fazendo sentido, que agora eu vou dar um gásinho. Sim, pronto, sim, kkk, kkk. Ó, tem lugar mesmo que não pode rir com 3Ks não, viu, Moira? Que rir com 3Ks é Ku Klux Klan. Tô falando sério, sem sacanagem. Eu fui fazer isso também mais uma vez lá com os estadunidenses lá, meu irmão. A galera, meu irmão, não fala isso não. Bote 4Ks, mas não bote 3. Barril, né? Pra gente ver como é complexa a comunicação. A comunicação é um negócio da porra. E a gente vai ter que entrar em linguagem corporal. Quer queira, quer não, linguagem corporal, ela é uma ciência. Se você não acredita, problema seu. A gente vai trabalhar isso aqui agora, né? Posição de poder. Essa neurocientista aqui, professora de Harvard, descobriu que se ficarmos de 3 a 5 minutos em uma posição de poder, que são essas posições daqui de baixo, nosso corpo automaticamente começa a criar, se eu não me engano, é ocitocina, e diminui o cortisol. Eu tenho convicção que diminui o cortisol. O cortisol ele causa o estresse, né? Ele é um hormônio associado ao estresse, ao nervosismo, a gaguejar. E aí, olha que coisa interessante, no sentido de potente, porque interessante é uma palavra muito vaga. Isso realmente me interessa. Se eu descubro que eu fico numa posição de poder, e só do fato de estar nessa posição de poder, isso gera hormônios positivos que vão me facilitar, por exemplo, a uma entrevista de emprego, eu posso utilizar isso. Ou seja, é o caminho do corpo criando um estado mental de sucesso. Você consegue perceber a potencialidade nisso? Eu só tô numa posição, velho, e isso já me propicia hormônios que vão me auxiliar no que eu quiser fazer de forma positiva. Sacou? Aí Pérez falou que já usou, não sabe se é placebo. Não, não é placebo não, velho. Isso é científico mesmo. A galera faz isso e pega a sua saliva e mede e percebe. E por isso que ela foi pro TED fazer essa palestra. Aí... Man, acho que seu microfone ficou mudo, só a nível de alerta, assim. Foi aquele susto pra ver se vocês estavam prestando atenção. Mentira, caiu aqui a porra do cabo aí. Deixa eu voltar a apresentar aqui uma guia do Chrome. Compartilhar. Então, é impossível não comunicar. É um novo pressuposto da programação neurolinguística. Na esquerda a gente pode ver... E aí a gente está usando a linguagem negativa como um pressuposto. Né? É impossível não se comunicar, ou seja, a gente vai se comunicar de qualquer jeito. A galera que criou isso é muito boa.
Na esquerda a gente pode dizer o quê? Que a menina tá triste, que a menina tá depressiva, que a menina tá... A gente pode dizer a maluquice que a gente quiser. Tudo que a gente falar vai ser alucinação. Tudo. Porque eu não sei o que está passando na cabeça dela. Aí eu olho pro lado direito aqui e vejo a mulher se abraçando. Ah, ela tá feliz. Ela acabou de conseguir um emprego. Porra nenhuma, ela tava com frio, velho. Tudo alucinação. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser alucinação. Sacou? Então, assim, ó, é impossível não se comunicar, pessoal. A gente tem que entender que o silêncio também comunica. E aí eu vou citar aqui um caso de Aécio Never, para psicólogo de expressão faciais. Aécio Never mostra desprezo por adversária, né? E aí a gente consegue ver aqui no Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, ele explica, tem um artigo que fala sobre isso, desse dumping delight aqui, esse sorrisinho maroto de quem acha que está mandando bem e acha que a oponente é inferior. Por mais que ele realmente ache que ele era inferior a Dilma, e provavelmente na sensação dele ele acha isso mesmo porque ele está reagindo fisiologicamente de uma forma não consciente, isso não causa uma simpatia com o público. Então esse doutor da UNB, ele fala que ele provavelmente perdeu a eleição por causa desse dumping delight aí, que ele precisa se rever. Enfim, ainda bem que ele perdeu, porque sinceramente, Aécio Never. E aí eu tenho que falar de sistemas representacionais, que é uma coisa da PNL. A PNL, ela classifica que as pessoas, elas estão em 3 tipos de sistemas representacionais. Existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Isso é um campo muito grande de discussão, eu não quero entrar muito nisso, só quero pincelar isso. Até porque eu não concordo muito com as coisas que são ditas, enfim... Mas é uma coisa da PNL, então tenho que mostrar, quando vocês forem estudar, vocês vão ver isso e dizer, pô, legal. E o que é que eu sinto, né? Eu sinto que realmente existe uma predisposição a nós sermos, às vezes, mais visuais, mais auditivos e mais sinestésicos, mas isso vai variar de cada caso. Então, assim, colocar pessoas em caixinhas, eu fiz testes, e aí percebi que eu era mais visual, depois eu comecei a ser mais sinestésico, e aí eu fiquei com os 2 níveis depois muito alto e não conseguia ser muito auditivo. Aí depois eu comecei a trabalhar o auditivo. Então, assim, eu sinto, né, quanto feedback interno, que isso ressoa, mas não é algo muito importante não, viu? Não é algo importante não. E aí eu vou trazer daqui a pouco um caso de que isso já foi comprovado cientificamente que não faz o menor sentido, né, mas que era utilizado em conjunto com sistemas representacionais, uma teoria que era muito vendida na PNL antigamente. Que é isso aqui, os movimentos oculares e os sistemas representacionais. Então a gente classificava a pessoa nesses sistemas representacionais e às vezes classificava o olhar dela em cima de alucinações. Aí quando a pessoa olhava para o canto superior direito aqui, de quem está olhando para a tela, tem aqui visual vivido. Imagens vividas do passado. Para a direita, auditivo vivido. Para a esquerda aqui, né, considerando o referencial de quem está olhando para a tela, visual construído. O que é que isso era passado, vendido antigamente? Que ao observarmos os movimentos oculares, conseguíamos identificar se a pessoa estava mentindo, né? Só que isso é uma mentira, certo? O que realmente acontece, e aí por isso que eu não gosto muito desse negócio de sistemas representacionais, é que com base em evidências é possível dizer que o movimento ocular está relacionado ao processamento de memória de longo prazo. Ou seja, seria possível utilizar esse indicador para perceber se a pessoa ensaiou uma resposta. Certo? Só que é muito diferente afirmar se a pessoa ensaiou uma resposta de afirmar que a pessoa está mentindo. Vocês percebem a diferença disso? Sim, Péricles, é possível criar alucinações em cima da sua comunicação não verbal. Na verdade, as pessoas fazem isso o tempo todo. As nossas mães, elas têm uma sensibilidade maior. Quando ela olha pra gente e fala, rapaz, você não tá bem não. Você não falou nada. Isso é uma linguagem não verbal.
Elas têm uma sensibilidade maior, mas a gente, na maioria das vezes, somos um bando de imbecis querendo fazer isso sem conseguir. Certo? Tô falando na minha visão limitada de mundo, viu, pessoal? Quem é bom nisso aí, parabéns, parabéns. E aí os movimentos oculares têm esse mito. E aí a recomendação, claro, metaforando, vocês já tinham falado no chat, eu tenho que falar que Vitor Santos é um cara sensacional. Beleza? Em cima de tudo isso, né, desse julgamento aí, quase sentenciamento que a gente está fazendo, a PNL diz que as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para ela. E isso é insano. Isso é afirmar que determinados governantes acham que estão fazendo bem porque eles realmente acham isso, é o que a PNL está dizendo. Entendeu? Aí entra um pouco nesse conceito maravilhoso que é o conceito de rapport. O rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa para o mapa da pessoa. É a essência da comunicação bem-sucedida. Anthony Robbins é um mito nesse aspecto. O cara é insano, enfim, muito contraditório, mas em termos de eficiência, ele é muito bom. Ele é muito bom. Não sou muito assim estimulador do modelo dele, não, mas eu reconheço. E aí, ele é insano. O rapport e a empatia. O rapport é uma espécie de empatia estruturada. Quando a gente estabelece uma relação de confiança no nível inconsciente com a pessoa. É a criação de um vínculo. A gente cria um laço. E aí pode né, criar uma transferência. E essa transferência, vou dizer de potência, né, utilizando mais uma vez o conceito de Clóvis de Barros Filho, pode ser nos dois sentidos, pode ser realmente uma troca. O que eu quero dizer com isso é que estarmos abertos, né, para as pessoas, né, é a melhor da postura sempre, porque o metido a mestre, ele nunca vai tirar nada de bom daquilo. E aí Cal falava algo que eu achava sensacional, que é impossível encher um copo que já se encontra cheio. E a postura de Sócrates, né, do só sei que nada sei, de estar sempre ali, será que eu sei isso mesmo? Pô, será que eu não posso aperfeiçoar isso aqui? É assim uma postura muito, muito, muito recomendada pelas pessoas que buscam sabedoria. E em cima disso, a gente vem para Lucilena Galvão, que é uma filósofa muito competente nesse quesito, quando ela diz que para empatia é necessário ter investigação. Investigação é observar bem a pessoa, é ter uma escuta ativa. E aí, quando vocês forem estudar a PNL por conta própria, vocês vão ver essa pesquisa, que eu não gosto muito não. Isso é disseminado, teve no nosso curso, que fala que as palavras não têm muita importância, que muito mais do que se comunica é o gesto, a postura, movimentos corporais, expressões faciais. A gente viu que a palavra tem muita importância, sim. Talvez essa pesquisa não identifique a palavra quanto significado. Porque o significado, que é o abstrato, é o conceito, é o que realmente transcende a mera definição de signo, né? E leva a gente para símbolos. Então, recomendações. Um Subliminar, de Leonardo Mlodinow, é um livro sensacional, divisor de águas na minha vida, já li várias vezes, é uma coisa assim que eu recomendo muito. Outro livro muito bom é O Corpo Fala, já li muitas coisas dele, Felipe, meu irmão, porra, tinha ele, lia, a gente discutia isso, já troquei altas ideias com o Périx também sobre isso, e aí a gente vai ter que entrar em alguns outros pressupostos, né? O significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Isso para a PNL é um fato, né? Ou seja, a gente tem a ideia do significado, ou seja, o símbolo da sua comunicação é o que você tem como reação. Como é que a pessoa reagiu com o que você falou? Esse é seu material de trabalho. Beleza? Todo comportamento tem intenção positiva, vou rebater nisso.
Todo comportamento por trás tem intenção positiva. É triste falar isso, né? Mas tirando os casos de psicóticos, viu, pessoal, de pessoas que não sentem culpa, isso aí é outra história, extremismos, pontos fora da curva. Estou falando em situações normais, condições normais de temperatura e pressão. Até um crime, às vezes um assassinato bizarro às vezes teve uma intenção positiva. É triste o que eu estou falando. A pessoa tem que ser punida, só para deixar isso claro. Ninguém está aqui fazendo apologia, pelo amor de Deus. Tem que ser punida. Mas se você vê por trás, é querer estar seguro, a pessoa se sentiu ameaçada. Sabe, tem muitas intenções positivas por trás. E as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas. Falar isso também é pesado. Assim, é um pressuposto da PNL e para mim assim, é um estado de empatia muito grande, de identificar que a pessoa sempre faz a melhor escolha disponível para ela. E às vezes a melhor escolha disponível para ela não é a melhor escolha que a gente julgaria, porque nós não nos conseguimos entrar no mundo do outro e enxergar a história do outro, a história da pessoa, né? Isso vai muito no conceito de empatia, isso vai muito na diferença entre o estado atual e o estado desejado. Se o estado atual já é o estado desejado da pessoa, acabou ali, velho. É a melhor escolha para ela. Não tem o que a gente faça. Entende? E não tem como mudar ninguém. Outra coisa é que cada ser humano ele tem a história de vida e tem a sua concepção de mundo e as suas verdades, as suas crenças. E aí entra uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o estado conservador da natureza. A matéria, né, a natureza, ele sempre vai buscar um estado de menor energia. Porque se eu pego um objeto, levanto esse objeto a uma certa altura do chão e solto, o objeto cai. Aí tem gente que vai falar assim, isso aí foi por causa da gravidade. Isso aí foi porque teve uma aceleração no corpo. Você pode inventar um bocado de coisa. Minha resposta agora é porque o corpo procurou um estado de menor energia. Quando eu levantei ele, eu cedi energia potencial a ele. Quando eu larguei, essa energia potencial se transformou em energia cinética, caiu no chão, teve um impacto, esse impacto transformou em energia sonora, foi dissipada essa energia, o corpo ficou no chão, parado, quieto, porque ali é o estado dele de menor energia. Aí eu vou dar um exemplo. Fizeram uns experimentos na estação espacial, a NASA ficou brincando, gravou uns vídeos no YouTube, eu não botei a imagem aqui não, porque não deu tempo. Mas eles pegaram uma flanela com água, né, sem gravidade nenhuma, quase zero, porque falar nenhuma é difícil, né? E aí pegaram a água e deixaram a água flutuando pelo espaço, vamos dizer assim. A água se reorganiza de forma esférica. Por que a água não se reorganiza de forma cúbica? Ou por que a água não fica no estado da qual ela foi jogada para ficar flutuando? Porque a natureza vai sempre procurar o estado de menor energia. O estado de menor energia para uma água está organizado de forma esférica. Porque a esfera vai fazer com que haja o mínimo de movimentação interna ali, no seu cristal, no seu átomo, de vibração, de dissipação de energia. Então, ali é o estado de menor energia, naquela condição. E nós somos assim. O estado de menor energia é isso. Nós somos isso. Nós somos natureza também. Entendeu? Então, assim, o estado de menor energia é o conservadorismo. Quando nós queremos propor mudança, quando nós queremos crescer, quando nós queremos ir contra a entropia, quando nós queremos limpar algo que vai ficar sujo aí, abandone uma casa e largue a casa suja por 5 anos, depois volte, para ver se ela vai estar limpinha, bonitinha. É o estado de menor energia, velho. A poeira ela vai decantar, os animais vão começar a fazer casas, a natureza ela vai por conta própria ali, se reorganizar para o estado de menor energia daquele ambiente. E nós somos reféns, com várias aspas disso, buscando
mais potência. Então somos potência que queremos mais potência, não somos potência que quer conservar a potência que nós temos, as crenças que nós temos, né? Queremos estar num estado melhor. Essa é a ideia dos pressupostos. E como é que a gente consegue fazer isso de forma estruturada, já que a gente está falando de PNL, porra, ficar falando de porcaria de filosofia aqui o tempo todo, essa maluquice de física, né, velho? Velho, foi mal. Rapport é acompanhar, é construir pontos com as pessoas. São as expressões faciais, comportamento, postura. Essa mesa aqui, ó, a pessoa sentada, você vê que existe uma conexão. Quando eu vou no restaurante, eu vejo casais, um de frente pro outro, sem se olhar, sem estar nesse tipo de simbiose aqui, sem ter esse acoplamento áurico aqui, agora pedindo um conceito do esoterismo. Não tá bem essa relação. Não tá bem essa relação. E isso é empatia, isso é rapport. É um estado que é muito maior do que qualquer coisa, que a gente simplifica de uma forma bem chula, né? Com expressões faciais, com comportamento e postura. E aí a galera usa isso para vender coisa pra gente. Aí eles começam a imitar o que a gente faz. Isso é fato. Se a gente estivesse fazendo um workshop presencial e ia fazer exercícios, vocês iam ver o quanto isso mexe com a gente. As expressões faciais, o comportamento, a postura corporal, o ritmo da respiração. No sexo, por exemplo, quando casais respiram com uma certa sincronia no sexo, o desempenho sexual é diferente naquela experiência. As qualidades vocais, outra, olhar ou não olhar no olho. Tem gente que foge. Quando você olha no olho da pessoa, essa pessoa desvia. Se essa pessoa desvia, não tem como você ter uma relação com ela tentando olhar no olho dela, porque ela sempre vai desviar e vai bloquear qualquer coisa que você sugira. Quando eu percebo que a pessoa não consegue olhar no olho, eu olho no olho, ela desvia. Eu olho no olho, ela desvia. Aí eu não olho mais no olho dela. Eu olho pro nariz, eu pego a tangente da cabeça dela assim, ó. Aí ela começa a olhar pra mim. Eu vejo na minha visão periférica que ela tá me olhando. Ela começa a prestar mais atenção. Porque ela não se sente intimidada quando eu tô olhando no olho. Tô falando de um caso meu, pessoal. Cada pessoa tem sua visão de mundo, mas funciona pra mim. Vocês podem experimentar e testar. E aí, porque já acho que vai dar 1 hora, né, Tarcísio? Vai me dizendo aí, porque agora eu vou dar um gás. As palavras processuais, né, são de acordo com os sistemas representacionais da pessoa. Então, isso é uma coisa que a PNL prega. Se a pessoa é mais auditiva, a gente falar coisas mais relacionadas à audição. Se a pessoa é mais visual, falar coisas mais relacionadas à visão e sinestésica em relação às sensações. Se a pessoa tem símbolo, tem vício de linguagem, tipo né, 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 se você usar um né com ela inconscientemente vai ficar melhor para absorver o que você for propor. Frases e palavras com sinônimos próprios da pessoa, foi o que eu falei do lance do símbolo, né? Se a gente consegue simbolizar ali, congregar com a mesma, no mesmo universo de mundo, isso entra melhor. Frases de acompanhamento, né? Beleza. O que é frases de acompanhamento? E aí, faz sentido para vocês? Né? As frases finais para checar a firmeza do rapport, faz sentido para vocês? Ou frase de acompanhamento, eu entendo você, pô, realmente. Isso é uma estrutura básica do rapport, e o rapport é empatia. Então falar, eu te entendo, pô, velho, foda isso aí, pô, velho, e tal. Isso são frases de acompanhamento no meio de um diálogo. E quando se quer passar alguma coisa, tem que checar a ponte. Faz sentido? Eu estou viajando muito? É o que eu venho fazendo aqui, entendeu? Então essa é a ideia mesmo assim do rapport. A gente vai fazer uma pausa com essa imagem, certo? Uma pausa aqui de 2 minutos, a gente volta às 18h25, beleza? Nossa. Faz aí. 2 minutos. Vocês querem uma pausa maior? Sim.